Vamos agora para o módulo 3. O módulo 3 é somente Deus. Nós vamos descobrir neste módulo alguns atributos que somente Deus possui. Todas as outras criaturas espirituais que foram criadas por Deus, que são também poderosas, têm poderes e têm atributos. Mas estes atributos que vão ser apresentados aqui, somente Deus possui esses atributos. Vamos ao estudo? Você já teve a curiosidade de perguntar, saber o interesse de quem é Deus? Como ele é? Quem criou Deus? Né? Quando ele começou a existir? Muitos de nós temos essas perguntas. E essas respostas nós encontramos na Bíblia. O interessante é que Deus criou a Bíblia para nós, para que nós possamos, primeiramente, conhecer a Ele e também conhecer a nós mesmos. E também conhecer o que aconteceu no passado, para poder entender o presente e saber o que esperar do futuro. Mas o interessante é que Deus é um Deus tão maravilhoso que Ele não obriga ninguém a buscar a conhecê-lo. Não, Ele não obriga, Ele dá a oportunidade. Quem se interessa pela Bíblia acaba descobrindo quem é Deus. E isto é uma pergunta, são perguntas muito importantes que nós devemos obter a resposta. E nós vamos ter várias respostas aqui já hoje. Vou deixar para vocês aqui Jeremias capítulo 9, versículo 23 e 24, que diz assim para nós: Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem não se glorie o rico nas suas riquezas. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em entender e em me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço benevolência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Nós devemos nos gloriar pelo privilégio que nós temos de poder conhecer ao Senhor. Que bom! E é isso que nós estamos fazendo aqui, não é mesmo? Primeiro atributo que é somente de Deus. Deus é eterno. Com os estudos, nós vamos verificar que o homem, ele é agora eterno, ele caminha para a eternidade. Né? Basta agora decidir aonde que vai passar, cada homem decidir aonde vai passar a sua eternidade. É isso que a Bíblia nos ensina. Mas o homem não pode ser considerado eterno, somente Deus, nenhuma outra criatura, nenhum anjo, nenhuma outra criatura pode ser considerada eterna, somente Deus. Por quê? Porque Deus vai de eternidade a eternidade. O que quer dizer isso? Ele, além de sempre existir, ele sempre existiu, ele sempre irá existir e ele sempre existiu. Ou seja, tudo teve um início, tudo teve um princípio. As criaturas espirituais, nós, a terra, toda a criação, tudo teve um início, mas Deus não. Deus sempre existiu. É lógico que para a nossa mente humana é demais, é muito magnífico, é tão maravilhoso isso. Para a nossa mente conseguir entender, não é mesmo? Um ser que sempre existiu, né? Ninguém o criou, ele sempre existiu. Por isso que somente Deus é eterno. Ele vai de eternidade a eternidade. Para isso, vou trazer para vocês, deixar aqui Salmos 90, versículo 2, que está assim: Antes que nascessem os montes, ou que tivessem formado a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. E é essa a resposta que nós devemos dar a Deus. Segundo atributo, que é somente de Deus, ele é uma trindade. É um Deus só, que são três seres que formam o único e verdadeiro Deus. Exatamente. São três seres que formam um só Deus. Deus Pai é Deus, Deus Espírito Santo é Deus,
Deus Filho é Deus. Glórias a Deus, não é mesmo? É maravilhoso. Para a nossa mente, é difícil entender que três pessoas, que são seres pessoais, são pessoas, três pessoas com sentimentos próprios, né? Com capacidades próprias, os três juntos é que formam um único e verdadeiro Deus. Isto é demais para nós. Veja o que está escrito em Gênesis capítulo 1, versículo 26. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra e sobre todo o réptil que se arrasta sobre a terra. Façamos o homem, está no plural. Olha aí a Trindade conversando entre si. Façamos o homem conforme a nossa imagem, nossa, plural, e nossa semelhança. O próprio Deus já no início, já em Gênesis, já mostra já que ele é um Deus trino. Glórias a Deus. Terceiro atributo, Deus é onipotente, ou seja, ele não precisa de nada e de ninguém. Ele é autossuficiente. Deus é onipotente. Todas as criaturas, toda a criação necessita de Deus para a sua existência. E necessitou de Deus para ter o seu início, para a sua criação. Mas Deus não precisa de nada. Então, nós podemos ver que tudo que ele criou para alguém. E nós vamos depois constatar nas Escrituras que tudo que ele criou para o homem, para nós. Olha que bênção, que maravilha descobrir isto. Este Deus criou tudo o que há para nós. Deus não precisa da luz, Deus não precisa do ar, Deus não precisa do dia e da noite. Deus não precisa de nada. Ele não precisa de água, ele não precisa de nada. Mas ele criou tudo para o homem. Quarto atributo. Deus é onisciente. Ou seja, ele sabe todas as coisas. Todas as ciências ele domina. Ele mesmo as criou. Se nós formos pensar na gravidade, se nós formos pensar em tantas coisas, em tantas leis, nós vamos descobrir que Deus criou tudo. Ele domina tudo. Ele é onisciente a tal ponto que nós nem sequer chegamos a falar e ele sabe o que está no nosso coração. Ele sabe o que desejamos falar. Entendam isto. Somente Deus é onisciente. Todas as outras criaturas espirituais precisam que nós verbalizemos para que eles possam saber o que nós estamos pensando. Exatamente. Todas as criaturas espirituais não é onisciente ao ponto de saber o que está no interior do homem, o que o homem está pensando. Mas Deus conhece tudo, ele sabe todas as ciências e ele conhece tudo, até mesmo sem nós falarmos nada. Ele conhece. Eu vou colocar aqui uma experiência, depois que eu descobri isso, para mim aprendi a deixar de sofrer muito, eu parei de falar e quando eu converso com Deus, ou se eu vou agradecer alguma coisa, ou se eu vou me alegrar com algo que ele está me fornecendo, ou se eu vou pedir alguma coisa, eu normalmente faço esses pedidos, esses agradecimentos, com o meu pensamento. Eu evito usar a minha boca, eu evito verbalizar. Por quê? Sabe aquela situação em que você gosta muito de uma coisa e você vai e conta para outra pessoa? Porque normalmente quando a gente vai falar, a gente não fala sozinho, a gente fala para uma outra pessoa, né? E então, aí daqui a pouquinho aquilo que a gente gostava dá até errado, né? Vou dar um exemplo aqui bem básico, uma unha que quebra, né? Nossa, olha lá, tava com inveja da minha unha. Bom, o que acontece? É porque Deus é onisciente, somente ele. Mas as criaturas espirituais não são. Então, se nós verbalizamos, eles sabem. E aí eles sabem no que eles devem trabalhar para poder
atrapalhar. Não esqueça disso. Essa foi uma lição que eu tive no decorrer da minha vida e que tem dado certo. Tenho 15 anos de conversão, mas já fazem já mais ou menos uns 7 anos que eu aprendi a agir assim. Até hoje tem dado certo, viu? Devido à onisciência de Deus, ele é o único ser que pode ouvir a súplica de uma pessoa que está aqui no Brasil e uma pessoa que está nos Estados Unidos ao mesmo tempo. Nenhuma outra criação, nenhuma outra criatura pode ao mesmo tempo ouvir as orações ou as súplicas ao mesmo tempo. Então, ele é o único em que, enquanto várias pessoas estão dentro do Brasil, no próprio Brasil, suplicando para ele, ele também já está escutando os que estão ao mesmo tempo suplicando em outros países, em outros estados. Somente Deus tem essa capacidade. Para agora deixar bem mais claro a onisciência, nós vamos para o quinto atributo, que os dois praticamente se juntam, que ele é onipresente, a onipresença. Então, ele não só sabe o que está no coração, mas ele também sabe e escuta o que sai da boca. Ele é ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, em todos os lugares ao mesmo tempo. Vocês estão entendendo isso? Deus é o único que é onipresente, que pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é o único que é onisciente, que pode ouvir as orações de todos ao mesmo tempo. Sexto atributo: Deus é espírito. Deus, ele não tem matéria. A não ser, nós vamos aprender no decorrer do estudo, Jesus Cristo, que nós estamos aqui, então ele já nasceu, né? Ele já morreu e já ressuscitou no corpo glorioso. Então, Deus Filho hoje, ele tem corpo glorioso. Mas Deus Pai e Deus Espírito Santo continua sendo Espírito. Deus não é como nós, né? Ele nos criou diferente. Nós temos o espírito, mas também temos o corpo. É como se fosse uma caneta. Imagine uma caneta Bic, onde o espírito é aquele tubinho de tinta que está no interior. E o tubinho por fora, né, o acrílico por fora, é o corpo. Nós temos corpo e espírito. Espírito dentro do acrílico. Então, nós temos dentro de nós temos um espírito, né? Deus não tem a parte carnal, né? Com exceção, hoje, depois que Jesus nasceu, morreu e ressuscitou, que hoje ele tem corpo glorioso. Deus Pai e Deus Espírito Santo continua sendo apenas Espírito. Vou trazer para vocês aqui agora um versículo que mostra que Jesus, depois que ele ressuscitou, ele agora, o Deus Filho, tem um corpo glorioso. Está lá em Lucas, capítulo 24, versículo 39, está assim: Olhai as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e vede, porque um espírito não tem carne nem ossos, como percebeis que eu tenho. Jesus, nessa hora, está falando por causa de Tomé. Tomé tinha falado que só iria acreditar que Jesus tivesse ressuscitado se ele colocasse o dedo nas chagas, né? Nos buracos que fizeram com os cravos. E Jesus apareceu e saber como ele é Deus, ele é onisciente, onipresente, ele não estava ali na hora, mas ele sabia, ele era onipresente e onisciente. Ele sabia o que Tomé tinha dito. Então ele aparece e diz para Tomé: Tomé, né? Vedes que sou eu, não sou espírito. Veja, eu tenho carne, eu tenho osso, um espírito, quer dizer, só um espírito que é um sopro, não tem, né, como uma forma de nós expressarmos o que é espírito, é uma melhor forma de entender é dizer que é um sopro, não é mesmo? Mas Jesus deixa claro para Tomé: veja, e para os que estão ali presentes, que eu tenho corpo, eu tenho osso, pode me apalpar. Então, Deus Filho é o único que tem corpo depois que ele ressuscitou. Sétimo atributo: Deus é soberano.
Deus está acima de todas as coisas. Ele é soberano, a autoridade dele está acima de toda e qualquer criatura. Não se esqueçam disso quando nós estivermos estudando as criaturas espirituais. Isso vai ser muito importante você entender. Deus está acima de toda a soberania dele, está acima de toda a criação. Em Jeremias, capítulo 10, versículo 6, traz assim para nós: Ninguém é semelhante a ti, ó Senhor. És grande, e grande é o teu nome em poder. Só Ele é poderoso. Somente Deus. Oitavo atributo: Deus é altíssimo. Altíssimo em relação ao governo dele. Ele está o trono dele está no mais elevado. Ninguém pode estar acima. Também tenha bem atenção sobre só ele ser altíssimo, porque quando nós estudarmos também as criaturas espirituais, e principalmente quando estudarmos Lúcifer, que é Satanás, o diabo, vai ser muito importante entender isso, para entender o que aconteceu no passado, né, na antiguidade. Então, somente Deus é altíssimo. O trono dele está elevadíssimo. Ninguém consegue estar na maior altura do que ele. Soberano fala sobre o poder e altíssimo fala em posição. Este é o nosso módulo número 3, o módulo 3, somente Deus. Eu aconselho você, né, que faz o curso com certificado, o curso pago, a não deixar de estudar as apostilas, porque as apostilas traz um material extenso e complementar, onde complementa esse estudo. Agora, você que não quer pagar o curso, né, mas que é apenas adquirir os livros, né? Embora eu acho que acaba sendo mais caro do que se tiver o curso. O curso você tem a apostila, que depois juntando toda a apostila dá o livro completo. Mas se você não, eu quero fazer o curso gratuito pelo aplicativo Papo Reto com RG e eu quero somente adquirir os livros. Se você quiser adquirir os livros, são estes aqui. É Oséias 6.3. Tem o volume 1 e o volume 2. No próprio aplicativo tem lá a condição, a aba para você adquirir os livros, viu? Então, Oséias 6.3 também vem com material extenso, né, complementando esse estudo. Eu te aconselho a adquirir um ou outro, né? Ou o curso para você ter as apostilas, ou os livros, mas também somente aqui no material gratuito também no aplicativo já dá para você ter um embasamento bíblico, já dá para você entender e conhecer muitas coisas, ok? Bom, foi um prazer estar aqui com você, aguardo você agora na próxima edição, onde nós iremos estudar o módulo 4. Fique com Deus, Deus te abençoe, tchau!